sábado, 7h30 da noite, na sequência da transmissão de Cruzeiro e América, aqui no AM 880, você vai acompanhar o jogo entre a URT e o Galo no estádio Zama Maciel. A URT que vem de um resultado até certo ponto frustrante, porque estava avançando a segunda fase da Copa do Brasil até os minutos finais, restava pouco tempo de jogo para o RT eliminar o Paraná Clube, que neste ano vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série A, né? Inclusive o jogo contra o RT marcou a estreia do Mansur, jogador emprestado pelo Atlético ao Paraná Clube até dezembro desta temporada. O RT vencia por 1-0, gol do Everton Maradona, mas o alemão, nos minutos ou quase segundos finais, fez o gol de empate do Paraná Clube. O empate, pelo regulamento, é da equipe visitante, né? Não temos cobranças de penalidades máximas, enfim. E aí a URT acabou então eliminada da Copa do Brasil pelo time do Paraná Clube. Mas no Campeonato Mineiro vem bem, né? O Campeonato Mineiro, a URT é a terceira colocada, 8 pontos ganhos, tem 3 pontos a mais com relação ao Atlético na tabela de classificação. Vem de vitória contra o Democrata fora de casa, 2-1, né? E o técnico Rodrigo Santana, que pelo terceiro Campeonato Mineiro consecutivo está dirigindo esta equipe da URT. Os ingressos para a partida já estão à venda na bilheteria do Zama Maciel, né, na Avenida Brasil. R$80,40 a meia entrada, uma carga de 3.300 ingressos foi liberada então para o jogo deste final de semana, que deve movimentar então a cidade de Patos de Minas. O Atlético esteve por lá em 2016, disputando as semifinais, mas o jogo foi no estádio do Mamoré e não no da URT, devido a gramado, capacidade, enfim. A URT que deve repetir o time que iniciou o jogo contra o Paraná, com Carlão, Carlinhos, Rodolfo, Vitor Salinas e Douglas Maia, Jô, Everton Maradona, Eduardo Ramos e Felipe Alves, Bruninho e Macena. O bom técnico Rodrigo Santana é quem comanda este time. Já o Atlético está em Uberlândia, deixou Belo Horizonte no início da manhã, foi para o Triângulo Mineiro, vai treinar ainda hoje em Uberlândia e segue para Patos de Minas à noite, né? E então o Atlético, que precisa se reabilitar na competição, de 12 pontos disputados, tem apenas 5 conquistados, uma lista de jogadores relacionados que tem um número maior de atletas que de costume, porque o Galo vai seguir direto de Patos de Minas, na verdade de Patos vai para Uberlândia, de Uberlândia para Brasília e de Brasília para Rio Branco no Acre, onde na próxima quarta-feira estreia na Copa do Brasil. Ainda não tem a confirmação se vai com o time titular ou reserva para este jogo contra a URT. A gente passa as prováveis formações do Atlético daqui a pouco aqui no Primeiras Esportivas. Vamos primeiro ouvir o goleiro Vitor, que falou a respeito da dificuldade de enfrentar o URT, que nos últimos 2 campeonatos mineiros enfrentou o Galo na fase semifinal. A gente espera um confronto difícil diante de uma equipe que nos últimos campeonatos regionais aí tem feito boas campanhas, então é sempre difícil jogar contra eles, ainda mais na casa deles, então temos que estar preparado para um jogo difícil, um jogo bem disputado, mas que a gente não pode abrir mão de jogar pela vitória, porque temos que melhorar nossa colocação em termos de tabela, temos que voltar a ganhar, então é um jogo que passou a ter uma importância muito grande pra gente. Vitor, você foi o único que jogou todas as partidas oficiais do Atlético nessa temporada. Como é que você está enxergando essa evolução do time em 2018, nesses 4 primeiros jogos, 2 de titulares e 2 de reservas? Hoje o Atlético vive um momento de reestruturação de equipe, né? Então a gente acho que muito cedo para fazer uma avaliação, para
fazer, né, dizer que o time está pronto, acho que realmente não está, né, até porque a gente tem muito ainda a evoluir, né, mas também isso não acontece em 2 jogos ou com um mês de trabalho. Acho que a gente tem que procurar trabalhar essa evolução durante os treinamentos para se observar durante os jogos, né, onde a gente evoluiu, onde tem que evoluir. Então a gente está trabalhando, sabendo que principalmente o último jogo foi abaixo do que a gente esperava, algumas dificuldades que estamos procurando aí resolver durante os trabalhos aí que essa semana a gente vem tendo, mas tenho enxergado de forma bastante otimista, bastante positiva os jogadores que têm chegado, né, a formação de elenco. Então espero que o próximo jogo a gente já consiga demonstrar uma grande evolução. Vitor, como dito pelo Rafael, você participou dos 4 jogos, né? As outras 10 peças, elas foram modificadas, mas repetidas, né? O time que iniciou contra o Boa foi o mesmo em Nova Lima, o do Democrata e do Patrocinense também. Pelos resultados, você acha que ainda o Oswaldo está tentando encontrar uma formação considerada ideal? Será que isso no futebol brasileiro tem como ter por causa do calendário muito apertado? Tem sempre alguém lesionado, suspenso, enfim. Ou você enxerga que os jogadores que estiveram no time reserva, algum mostrou uma potencialidade de ser jogador do titular? Acho que é difícil você usar esse conceito de titular-reserva, sendo que temos aí jogadores que têm muitas condições de serem titulares, né? Não só apenas 11, né? Então, acho que o Oswaldo tem buscado encontrar uma formação ideal, a gente tem caminhado para isso, mas não abrindo mão também daqueles que não são considerados titulares, né? Até porque se estão aqui, que têm plenas condições. Evidentemente que os resultados, principalmente os 2 últimos jogos, estão muito fora daquilo que a gente tinha planejado, né? Mas também não podemos ficar só refém de resultados. Acho que a gente tem que fazer uma análise do trabalho que vem mostrando evolução, mas essa evolução realmente tem que ser confirmada em termos de resultado. Então, independente, né, de formação, acho que todos têm que buscar o seu melhor, buscar a sua evolução para que os resultados também aconteçam, né? E é isso que se espera de uma equipe com a força que tem um Atlético dentro do seu elenco. Vitor, sem o Oswaldo na beira do campo, você como um dos líderes do grupo, assim, você acredita que o Atlético tem obrigação de vencer no domingo agora? Cara, quando se joga no Atlético, todos os jogos são obrigação de vitória. O Atlético é um time grande, é um time que tem uma camisa de muita tradição, muita força, tem um elenco qualificado. Quando se fala esse termo obrigação, a gente sabe que isso é resultado de uma pressão por resultado, né? Quando se joga numa equipe como o Atlético. Então, todos sabem da responsabilidade, sabem da importância da vitória e vai a campo para poder, a todo custo, conseguir trazer o resultado. Vitor, fazendo um comparativo com os últimos 3 anos do Campeonato Mineiro, de início da competição, desses 3 em 2, o Atlético foi campeão em 2015 e no ano passado. O Atlético tinha no mínimo 10 pontos, né, nessa altura da competição. Hoje são 5. Você acredita que a pré-temporada com o menor número de dias está influenciando muito, ou muitas mudanças de peças no time com relação ao ano passado, são fatores também que acarretaram isso até o momento? Não, penso que as duas coisas. Se você tem uma estrutura, uma base de equipe, já no início da temporada, né, se você manteve uma equipe, não digo pronta, mas baseada no que terminou a temporada passada, você sofre menos, né, vamos dizer, senão que você não vai encontrar dificuldades. E o tempo de preparação curto, você tendo um pouco mais de 2 semanas para poder trabalhar a parte física e também a parte técnica e tática, é muito pouco, né? Haja visto um calendário de quase 80 jogos por ano que a gente pode enfrentar, né? Então, é ruim, né, pro atleta, é ruim pro clube, é ruim pro torcedor, que às vezes não consegue ver o time numa condição que ele espera, né? Então, penso que o calendário desse ano foi muito ruim no sentido de pré-temporada, né? Até justificável pela Copa do Mundo, mas o tempo de preparação não foi ideal. Então,
talvez os resultados reflitam isso, né? E principalmente os times do interior que começam o trabalho um pouco antes, saem na frente no aspecto físico, né? Que isso aos poucos vai se nivelando conforme a gente vai ganhando essa condição física, mas realmente o tempo de preparação curta, ele acaba atrapalhando um pouco, sim. 11 horas e 57 minutos. Palavras do goleiro Vitor relacionados para o confronto deste domingo. Vitor, Cleiton e Michael, 3 goleiros. Os laterais Samuel Xavier, Danilo, Carlos César e Patrick. O Fábio Santos está fora devido a uma amidalite. Zagueiros Leonardo Silva, Gabriel, Maidana e Felipe Santana. Os volantes Arouca, Elias, Adilson, Gustavo Blanco. Pela primeira vez o Tomás Andrade relacionado. O Bruno Roberto e o Casares. Os atacantes Roger Guedes, Ricardo Oliveira, Romulo Otero, Eric, também o Luan, o Carlos. Estas as opções para o técnico Oswaldo Oliveira. Na verdade, o Luiz Alberto, que é o auxiliar, é quem vai comandar a equipe. O Atlético pode entrar em campo com Vitor, Samuel Xavier, Gabriel, Leonardo Silva e Danilo, Arouca, Elias, Casares e também o Roger Guedes, Ricardo Oliveira e o Romulo Otero. Se o titular, se a equipe for reserva, teremos uma equipe com Vitor, o único dos titulares mantido, Patrick, Iago Maidana, Felipe Santana e César ou Danilo. Meio campo com Adilson, Gustavo Blanco e Luan. E o trio ofensivo de Marco Túlio, Carlos e também o Eric. Vamos encerrando a edição do Primeira Domingo, 7h30 da noite.